Opa, sejam bem-vindos a nossa disciplina de tópicos de física quântica. A gente vai dar início ao conteúdo aqui no capítulo 39 do livro, tá certo? Eu estou aqui na biblioteca virtual, com o Sears aberto, volume 4, né? 14ª edição. E aqui no capítulo 39 a gente vai falar sobre a natureza ondulatória das partículas, né? E aí no início aqui do capítulo tem essa imagem que é colorida artificialmente, e ela é uma imagem que mostra aí alguns vírus injetando aí seu DNA numa bactéria para transformar essa bactéria numa fábrica de vírus, né? E essa imagem só é possível de ser vista porque a gente usou um microscópio eletrônico, né? O microscópio óptico, ele usa a luz como a forma de detecção, né, para detectar os objetos, e a gente sabe que o comprimento de onda da luz é muito grande em comparação com, por exemplo, o tamanho desses vírus aqui, né? E aí o microscópio eletrônico, por ele ter um comprimento de onda associado dos elétrons muito menor que o da luz, aí é possível a gente enxergar, entre aspas, né, imagens desse tipo aqui. Por que eu coloquei enxergar entre aspas? Porque isso aqui não é uma forma tradicional de se ver, de se enxergar. A gente muda tudo aqui, põe cores, inclusive onde não tem, né? Porque a imagem dele é em preto e branco, justamente por ele não ser visto com a luz tradicional, né? Mas sim com uma onda de elétron, né? Que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então aqui é mais uma forma de instigar a curiosidade de vocês sobre o assunto, beleza? Mas vamos lá, esse capítulo ele começa aqui falando das ondas de elétrons, né? Então, quem foi o cara responsável por essa, como é que eu digo, essa proposta, né? Esse cara aqui, ó, Louis de Broglie, né? Ele tem aqui uma rápida biografia dele. Ele foi o 7º duque, 6º príncipe, né? Nasceu em 1892 em Dieppe, e ele inicialmente interessou-se por literatura e história, né? E só depois de servir nas Forças Armadas da França, né, é que ele resolveu estudar física. Provavelmente ele se deparou com algumas tecnologias lá, né? E aí se interessou mais por essa ciência. E aí ele fez investigações, né, sob a orientação do seu irmão. Ele escreveu alguns ensaios sobre raio-x, né? Ele fez suas primeiras... Esse artigo aqui, ó, Recherche sur la théorie des quanta, né? Não sei se eu falei certo, provavelmente não. Mas foi o primeiro ensaio sobre contribuições que ele deu para a mecânica quântica, né? E lançando essas fundações para o mecanismo da onda, né? Que é o que a gente vai falar agora. E aí tem esse outro artigo também, né, com importantes investigações sobre as equações de Schrödinger, que a gente vai ver nesse curso também. E aí ele se tornou professor de física teórica em Paris, né, na Faculdade de Ciências, membro da Academia Francesa, da Legião de Honra, recebeu o Prêmio Nobel em 1929, foi membro de numerosas sociedades científicas e, na sua festa de 60 anos, estava lá nada menos do que Einstein, Schrödinger e companhia, tá certo? Então, assim, foi um cara bem prestigiado para a época dele, diferente de alguns outros cientistas que a gente vê aí que eles só foram ser reconhecidos depois da sua morte, né? Então esse aqui é o príncipe, eu até brinco aí com as meninas que tem um sonho de casar com um príncipe, tem aqui um príncipe, ó, como é bonitão, né? Mas vamos lá. De Broglie, ele, ele fez uma proposta inusitada para a época, né? Era uma proposta marcante sobre a natureza da matéria. O pensamento dele foi basicamente o seguinte: a natureza ela gosta de simetrias. Então, se por exemplo a luz tem um comportamento dual, que ela sendo essencialmente uma onda, ela algumas vezes se comporta como partícula,
Então, a matéria, que é essencialmente partícula, em algumas ocasiões poderia se comportar como uma onda. Essa foi a proposta dele, foi o pensamento dele. E aí culminou nessa equação aqui, chamada equação de de Broglie, que vem basicamente daqui, quando a gente faz o comprimento de onda da luz, para uma onda eletromagnética, bugou aqui. Para uma onda eletromagnética de um determinado comprimento de onda, lambda F, você já deve ter visto isso em ondas e óptica, a energia de cada fóton é dada por isso aqui, energia Hc sobre lambda, Vocês já viram isso. E aí lá da teoria da relatividade especial, que vocês vão ver, devem ter visto já na disciplina de física contemporânea, a energia e o momento de um fóton são relacionados por essa equação. Energia é igual momento linear vezes a velocidade da luz. E aí quando a gente combina essas duas equações, fica E igual a E, ou seja, PC é igual a Hc sobre lambda. Aí corta C com C e dá aqui lambda é H sobre P. Isso aqui vale para a luz, mas aí de Broglie, como eu falei, lançou a proposta para as partículas. Tanto é que ele acrescentou um mzinho de massa aqui, porque o momento da luz é diferente, não tem massa. A luz não tem massa, o fóton não tem massa. Mas aqui ele colocou H sobre mv. Essa mesma equação, H sobre P, que é o comprimento de onda eletromagnética, ele aplicou para uma partícula de massa m. E aí, assim, logicamente que essa massa, se a velocidade dessa massa for muito alta, for relativística, for uma fração considerável da velocidade da luz, a gente substitui mv por gama mv, onde esse gama, será que eu errei o nome da letra? Acho que é isso, É o fator de Lorentz, Fator de Lorentz, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Vocês já devem ter visto isso aqui também, lá na relatividade. Então, assim, essa equaçãozinha foi a equação que ele lançou aí para as partículas, Assim como a luz obedece a essa relação, ele postulou, ele lançou essa proposta de que as partículas também têm um comprimento de onda associado, E a gente vai ver mais para frente que isso foi confirmado, e tanto é que eu mostrei no começo do vídeo aqui o microscópio eletrônico. Foi graças a essa ideia de de Broglie que a gente pode ter imagens tão pequenas quanto aquelas lá do vírus injetando no seu DNA na bactéria, beleza? E aí, logicamente, a gente daqui também, essa equação também é obedecida, E ele fala aqui que essa equação deve ser aplicada com cuidado, para partículas que possuem massa de repouso diferente de zero, como os elétrons, porque diferentemente dos fótons, essas partículas não se deslocam com a velocidade da luz, de modo que nem a relação frequência é igual a C sobre lambda e nem a relação E igual a PC podem ser aplicadas a elas. Então, tem que ter cuidado aqui na hora de aplicar essa equação, beleza? Então é isso, a próxima aula a gente vai falar sobre a difração de elétrons, tá certo? Que foi quando eles descobriram, detectaram experimentalmente que as ideias de de Broglie estavam corretas, Que a gente tem dando um pouco do spoiler aí da próxima aula, beleza? Eu estou deixando aqui uma atividade bem simples para vocês fazerem, para entregar até o final da etapa, valendo a frequência e a nota de vocês, beleza? Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, na hora que você quiser, que eu vou tirar a sua dúvida. Então é isso, um abraço e a gente se vê na próxima aula.